E uma coisa que talvez é difícil de a gente alcançar é o equilíbrio entre a emoção e a razão. A emoção, ela nos impulsiona, a emoção nos coloca em ação, a emoção nos faz sonhar, nos faz acreditar em algo incrível. A emoção nos coloca em situação que nos faz avançar. A emoção parece que ela não sente medo, a emoção ela se joga. Já a razão é mais calculista. A razão faz conta, a razão faz análise, a razão mede os riscos, a razão ela é mais cuidadosa e ela nos impede às vezes de tomar decisões, porque ela tenta nos proteger de risco, de ruína ou de perdas ou de abalos emocional mesmo. E então, quando a gente vai para a vida real, a gente não conseguindo equilibrar a razão e a emoção, acontece duas coisas. Ou a gente dá muito lugar para a emoção e acaba tomando decisões precipitadas, acaba metendo os pés pela cabeça, acaba decidindo da forma errada, sem calcular o resultado daquilo, sem analisar o impacto que aquilo vai ter a curto, médio e longo prazo. E aí a gente se dá mal, aí a gente se ferra, aí a gente toma prejuízo, aí a gente sofre as consequências, aí a gente se machuca emocionalmente e aí às vezes é caro demais para fazer o reparo do estrago que uma decisão ruim trouxe. E essa decisão ruim foi tomada em um momento de emoção. A emoção tomou conta, a gente não fez análise, não cuidou os detalhes, se jogou e se lascou. Mas existe também o outro extremo, quando a gente não é emocional, a gente não dá lugar para a emoção, a gente é muito racional. E aí a gente fica paralisado, a gente não consegue avançar. Quem é muito racional não consegue tomar uma decisão, não consegue correr risco, não consegue colocar em jogo aquilo que é necessário para que ele possa pular e ir para a próxima fase. Ele faz conta, ele faz análise, ele monta o gráfico, ele vê as consequências e geralmente ele tende a olhar mais para as consequências ruins e o quanto aquilo pode ser trágico na sua vida, e aí ele não toma decisão, aí ele não se joga, aí ele não faz acontecer. É por isso que tem gente que às vezes está com 30, 40 anos de idade e nunca casou. É por isso que tem gente que às vezes morre de medo de empreender, morre de medo de ir em busca dos seus sonhos, tem vontade de se arriscar mais, mas não consegue, tem vontade de alcançar objetivos maiores, mas não consegue dar o passo em direção, porque se não der certo aquele plano, ele soma muito o prejuízo que ele vai ter. E aí ele não toma decisão, ele não avança e ele fica paralisado. Então, entre a emoção e a razão, eu acredito que talvez é melhor ser mais racional do que emocional. Por quê? Porque o racional ele não avança, mas ele também não se decepciona tanto. Já o emocionado, ele dá o salto, ele vai, mas ele corre o risco de dar certo. Mas também ele corre o risco de dar muito errado. E quando dá certo, beleza, show de bola. Mas também a chance de dar errado é muito grande. E porque ele não tem a razão, ele vai muito fácil e acaba se lascando, acaba se dando mal. Mas quando a gente pensa sobre isso, o ideal mesmo é quando a gente consegue equilibrar a razão e a emoção, porque é isso que vai nos fazer tomar as melhores decisões. É quando a gente alimenta um sonho, a gente realmente está disposto a lutar e a correr risco por aquele sonho, mas a gente também faz conta, também faz análise, também faz também mede as consequências da decisão. E aí a gente consegue ver até onde vale a pena se arriscar emocionalmente ou dar lugar para a emoção para tomar aquela decisão. Sem frear a emoção, mas sem também deixar de lado a razão. Porque dessa forma a gente consegue tomar as melhores decisões. Eu já tomei muitas decisões boas, muitas decisões ruins.
E analisando as minhas próprias decisões, eu cheguei à conclusão que é exatamente sobre isso. Toda vez que eu me deixei ser dominado pela emoção, não fiz análise nenhuma, não medi os riscos e não olhei para as consequências lá na frente, geralmente eu me lasquei. Mas toda vez que eu medi demais, eu não conseguia avançar. E por isso, hoje eu vim aqui trazer essa mensagem para você. Busque entender melhor, busque se conhecer, para você entender se você é mais emocional ou você é mais racional. E no momento que você identifica isso, você consiga potencializar um pouco mais na parte que você é fraca. Eu, por muito tempo, fui muito racional, não conseguia avançar em nenhuma área da minha vida. Eu era muito racional, eu fazia conta para tudo, eu fazia análise para tudo, eu ia entrar numa coisa, eu olhava lá na frente e já ficava calculando qual seria o resultado antes de entrar. E se eu visse algum risco, alguma coisa que poderia dar errado, eu saltava longe. Por quê? Porque eu não queria ter prejuízo, eu não queria me machucar, eu não queria ter perdas, eu não queria ter nada de errado, eu queria que desse tudo certo. Só que não existe dar tudo certo. Você vai ter que se arriscar, vai ter que dar errado primeiro, antes de dar certo, para aprender. Porque com o erro você aprende. No dia que eu entendi que toda vez que você testa, que você tenta, ou você dá certo ou você aprende, eu mudei a minha cabeça, porque agora eu sei que não é mais deu certo e deu errado. Não, deu certo ou eu aprendi um jeito de não fazer. É só isso. E aí eu consigo tomar decisões, me arriscar mais, correr mais riscos para alcançar aquilo que eu desejo. Então é sobre isso que eu queria falar com você aqui e te deixar essa visão aí para você fazer essa análise. Você é emocional, racional? Como é que você vai trabalhar para equilibrar isso, para conseguir realmente ter os resultados que você espera e alcançar a vida que você deseja, que você sonha, que você almeja, que você quer, e é assim que a gente consegue evoluir.